Olá, bem-vindo ao canal que rola na Geronto, trazendo sempre para você um assunto interessante sobre envelhecimento, velhice, e da atualidade, né? O que está acontecendo na atualidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante recente e importante, que foi a parada LGBT+, de São Paulo, que escolheu esse ano o tema sobre pessoas LGBT mais idosas, né? Sobre o envelhecimento dessa população. Então, para falar sobre isso com a gente trouxe aqui um especialista no assunto, né? Já é a segunda ou terceira vez que ele está aqui com a gente no canal. Então, é o Diego Félix Miguel. Diego, prazer enorme estar com você aqui mais uma vez com a gente para trazer esse assunto aí tão importante e interessante. O Diego, então, ele é doutorando em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que é a Universidade de São Paulo. Diego é especialista em gerontologia pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG São Paulo. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Queria que você desse um olá aí para quem está nos assistindo, para a gente poder começar a discutir e debater aí esse tema tão importante. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, doutor Sérgio, a Marília, a Ieda também, que fazem parte do que rola na Geronto. Também é um prazer estar com vocês. É um programa que eu assisto bastante, gosto bastante pela relevância dos temas e a seriedade de como eles são tratados. Então, muito obrigado, e que seja um momento de reflexão e provocações para que a gente possa refletir um pouco mais sobre as diferentes velhices, né? Aham. Não, nós te agradecemos de estar aqui com a gente, é um imenso prazer. Então, Diego, assim, agora bem recente, né, a gente teve no domingo aí do feriado do Corpus Christi, né, nós tivemos em São Paulo a parada LGBT+, que tem, se não me engano, aí você me corrija se eu estiver errado, mas parece que se não é a maior do mundo, é uma das maiores, né? E que esse ano escolheu o tema sobre envelhecimento. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria te perguntar o seguinte, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? E muitas possivelmente não conheçam o que é a parada, ou até assiste na TV, lê na internet, mas não sabe direito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a relevância da parada LGBT+, para a população, para a comunidade, para essa população LGBT. Bom, excelente pergunta, né? Eu penso que, como você mencionou, a parada LGBT mais aqui de São Paulo é a maior do mundo, né? Ela tem uma relevância importante, aliás, uma relevância para a nossa comunidade, e não penso que só para a comunidade LGBT. Eu penso que para todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs. Né? Porque a gente trabalha uma pauta que é justamente da diversidade. A gente não está falando apenas da diversidade sexual e de gênero, mas a gente está falando de pessoas, né, e de realidades de pessoas. Então, obviamente, a parada que trata especificamente dessa diversidade sexual e de gênero, mas dentro dessa parada, além dessa diversidade sexual e de gênero, existem muitas outras, né? E uma delas é a questão do envelhecimento, que foi tratada esse ano, chamando atenção para as velhices, as pessoas idosas LGBT. Eu penso que é um movimento político muito importante, porque ele chama a atenção da sociedade para uma população que muitas vezes é invisibilizada, silenciada, que sofre muitos preconceitos e discriminação. Não é difícil a gente encontrar notícias semanalmente que fale sobre LGBTfobia, que é o preconceito e a discriminação contra pessoas LGBT+, como também iniquidades de acesso, né? Principalmente na velhice, a gente já tem alguns estudos que falam sobre essa questão, né? Pessoas idosas LGBT, por exemplo, não conseguem acessar o sistema de saúde como uma pessoa que não é LGBT.
por conta desse preconceito, né? Por conta dessa estrutura perversa de preconceito e discriminação. Então a parada ela tem esse sentido político de chamar a atenção. E ela não é só uma festa na Avenida Paulista. Eu acho que a gente celebra a nossa existência, a gente mostra quem nós somos, que nós temos uma identidade, nós temos uma cultura que precisa ser valorizada e uma história que precisa ser preservada para que a gente não repita, enquanto cidadãos, os mesmos erros do passado. Mostramos que somos muitos. Então, apesar de sermos uma minoria, não estamos falando de uma minoria quantitativa, mas uma minoria pela perspectiva dessa desigualdade de poder. É, e é importante pensar numa programação que acontece ao longo dessa semana, né? Então, a parada, ela fecha uma série de programações que acontecem no município de São Paulo, tratando sobre esse assunto. Com grupos ativistas e com público em geral. Então, tem rodas de conversa, tem a feira de diversidade, que acontece no Memorial da América Latina, que traz essa questão da cultura LGBT+, de uma forma muito é, é, divertida, muito prazerosa para as pessoas que não são da LGBTQIA+, para que possam conhecer um pouco desse universo. Diego, excelente, é um prazer nosso, uma honra para o canal que rola na Geronto tê-lo novamente aqui. E agora para discutir esse tema tão atual e tão importante, né? Você já nos mostrou como é a relevância da parada para a comunidade, e eu diria mais, há uma relevância dela para ter que essa visibilidade, uma relevância disto para a sociedade brasileira, a sociedade como todo, mundial. E olha, Uhum. eu posso fazer um depoimento porque como médico, né, trabalhando no sistema de saúde em vários locais, como essa população sempre foi discriminada. É impressionante, portanto, muitas vezes o acesso à saúde, o acesso a políticas, o acesso a benefícios que a própria sociedade possa trazer é ínfima para essa população porque ela é discriminada, né? E agora, pensando no envelhecimento, eu fico imaginando um velho dessa população, uma velha dessa população, pode ter agora um duplo preconceito, uma dupla discriminação, que é por ser da comunidade LGBT, ainda ser velho ou ser velha. Né? É uma coisa horrorosa o que isso acontece, e eu presenciei muitas vezes na minha vida de médico essa discriminação contra a população. E eu queria até, para a gente continuar essa discussão e para as pessoas entenderem direitinho, porque quando eu falo assim, LGBT, né? E agora a sigla cada vez é maior, porque são vários tipos de pessoas que, de acordo com a sua sexualidade, eu queria que você destrinchasse um pouco para quem nos ouve o que é realmente essa sigla LGBT, bom, vamos falar LGBT+, tá certo? Aí você destrincha, porque na verdade cada vez aumenta um pouco mais, porque essa população, ela é diversa também, né? Então, é isso que eu te pergunto. E muito obrigado por estar Perfeito. aqui. É um prazer reencontrá-lo. E obrigado também pelo seu depoimento. Acho que é muito importante, de fato, a gente falar sobre as nossas experiências também, né? E o quanto a gente percebe, nós somos sensíveis e percebemos o quanto o que essa iniquidade de acesso é prejudicial para esses grupos minorizados. Bom, quando nós falamos de pessoas LGBT+, nós estamos falando então de questões relacionadas à sexualidade e gênero. Quando falamos de sexualidade, não estamos falando apenas do ato sexual, né, do sexo. Nós estamos falando de um espectro muito maior que envolve a nossa vivência, que perpassa pelas questões do autocuidado, do autoconhecimento, das afinidades, do desejo, do sentir.
Então, não estamos falando apenas da sexualidade pela perspectiva sexual, também estamos falando de uma sexualidade pela perspectiva romântica, que são aspectos totalmente diferentes. Então, quando falamos de lésbicas, estamos falando de pessoas que se identificam como mulheres, que se relacionam sexualmente ou romanticamente com outras pessoas que se identificam mulheres. Quando falamos de gays, né, o G, estamos falando de homens, pessoas que se identificam como homens, que se relacionam sexualmente ou romanticamente com outros homens. Pessoas bissexuais, pessoas que se identificam, obviamente, ou como homem ou como mulher e que se relacionam com pessoas que se identificam pelo mesmo gênero ou com gênero oposto. É, obviamente, quando eu estou falando de pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas que se identificam como homens, eu não estou relacionando a isso ao sexo biológico, a pênis e vagina. Tá? Eu estou falando de identidade de gênero. Uma coisa é o sexo biológico, né, o nosso corpo. Outra coisa é essa construção sociocultural, que é um modo de ser e de responder essas demandas sociais. Né? Então, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, é uma frase que parece muito pura, mas não é, ela é extremamente perversa, porque ela já determina o que a sociedade espera daquela criança, que muitas vezes nem nasceu, ainda está lá naquele processo de desenvolvimento, na barriga da mãe, mas que a sociedade já projeta toda uma expectativa do que essa criança ela precisa responder, né? Então, o que se relaciona a esse rosa, o que se relaciona a esse azul. Então, aí eu já estou falando de gênero, que é essa identidade, né, que é constituída por meio das afinidades, né, que nós vamos adquirindo ao longo da vida, do que a gente vai conhecendo e vai encontrando como situações que nos representam e que são próximas e caras a nós. Então, quando falamos do T, estamos falando de pessoas transgêneras. Que são pessoas transgêneras? Pessoas que, quando nascem, é, ela é atribuído um gênero, só que nesse processo de desenvolvimento da pessoa, ela percebe que ela não está em consonância com esse gênero que foi atribuído no nascimento. Então, ela transgride essa norma de gênero e se identifica com o gênero no qual ela se sente representada e confortável. Então, falamos de pessoas transgêneras, no caso de mulheres transgêneras, mulheres com pênis, para simplificar, né, para a gente entender, exemplificar, e homens transgêneros, homens com vagina. Eu acho que é uma forma da gente tornar mais acessível esse conhecimento. Falamos de pessoas cisgêneras, pessoas que que se identificam com o gênero que foi atribuído no nascimento. Então, eu sou um homem cisgênero, porque eu me identifico com o gênero que foi atribuído no nascimento, e para mim tá tudo certo. Essa questão das normas que são esperadas, da expectativa da sociedade enquanto homem, eu me identifico com isso, mas porém eu sou gay. Então vejam, o gênero e a sexualidade são questões totalmente distintas. Quando falamos do mais, nós estamos falando de tantas outras possibilidades de identidades de gênero e de orientações sexuais também, né? Então não estamos limitando, porque existem especificidades, né? Por exemplo, no caso das pessoas intersexo, né? Tem algumas siglas que vocês vão ver que é LGBTI+. A pessoa intersexo são aquelas pessoas que antigamente, pejorativamente, eram chamadas de hermafroditas. Hoje a gente não utiliza mais esse termo. Mas são pessoas que nascem biologicamente com essa estrutura entre macho e fêmea, né? Pênis e vagina, mas numa composição ali que não é aquela é, é, normatizada ou normalizada pela ciência e que muitas vezes elas sofrem agressão antes mesmo delas decidirem como que elas querem vivenciar a sua vida, né? Se elas querem manter o corpo daquela forma
e que gênero de fato elas se identificam. Então, as pessoas intersexuais trazem também demandas muito específicas, né? Tem o A também, pensando nesse mais, né? Tem um A de aromântico ou pessoas assexuais. Então, não necessariamente a se- a- o ato sexual ou essa questão do sexo tem que estar acompanhado da relação romântica. São aspectos diferentes também. Então, uma coisa, você pode se relacionar romanticamente com outras pessoas, mas não sentir desejo sexual, ou sentir pouco desejo sexual e que para você tá tudo bem. Então, você é uma pessoa assexual, mas você é uma pessoa que vive relação romântica. Pessoa romântica é aquela que sente pouco ou nenhuma atração romântica, mas ela sente atração sexual por outras pessoas, né? Então, até indico uma leitura para quem tiver interesse, que é o livro Introdução às Velhices LGBT+, que foi lançada pela SBGG do Rio de Janeiro, Eternamente Sou, ILC, que está disponível gratuitamente na Amazon. E lá tem um capítulo que eu escrevo que é, entre aspas, sopas de letrinhas para quem? Que é justamente uma reflexão, uma provocação do quanto incomoda essas inúmeras possibilidades de existência. E incomoda não é no sentido da gente ter uma dificuldade de entender as letrinhas, mas é da gente perceber que a diversidade está muito além daquilo que a gente compreende enquanto mundo, dessas referências próximas que nós trazemos. Diego, então, você começa falando, né, sobre essa questão da diversidade e da importância da parada não apenas para a população LGBT. Isso é muito importante porque a gente vê discriminação não só em relação a questões sexuais, o Sérgio até falou da dupla, né, do duplo preconceito, né, de ser uma pessoa LGBT e ser idoso, né, e ser velho. Então é uma questão. E aí a gente vai ver pessoas com deficiência, a questão étnica, né? Então, assim, são muitas questões envolvidas, questão social, né? De classe social. Então, tudo isso envolve aí uma série de questões que, se a gente for pensar, a gente não está discutindo só a questão da sexualidade, a gente está discutindo uma diversidade muito maior. E nessa questão Uhum. de saúde, até só complementando, né, o que o Sérgio colocou, né? E aí dentro dessa perspectiva que você trouxe, eu particularmente, né, e como psicólogo, eu entendo que toda a população LGBT precisa dessa questão, né, desse olhar para a diversidade, mas eu penso que dentro dessa que você chama a sopa de letrinhas, né, o T, para mim, é o que eu acho que precisa de um cuidado talvez um pouco maior, né? Que é a pessoa trans, porque assim, dentro da comunidade, as pessoas trans são as que têm a menor expectativa de vida, né? Então, hoje, ainda no Brasil, a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos, né? Que é a expectativa da população em geral lá em 1900, né? Então, a gente está em 2025 e a população trans está em 1900, em relação à expectativa de vida, né? Então, isso para mim é uma coisa que me incomoda muito. E aí, a questão do acesso à saúde, por exemplo, à educação. Essas pessoas, muitas vezes, elas são quase que não expulsa formalmente, mas ela é expulsa de uma outra forma pelo preconceito, né? Das escolas, das universidades, enfim. Dificilmente elas conseguem chegar no objetivo final. Então a gente vai ver muito poucas pessoas trans formadas em medicina, direito, psicologia, enfim, né? Com uma formação universitária. E hoje, ainda bem que isso está mudando. A gente tem representatividade, por exemplo, no Congresso, né? De pessoas trans, né, de pessoas gays dentro do Congresso. Pouco ainda, mas já tem. Então, isso mostra a possibilidade que tem de onde você pode chegar além da prostituição, que era o que há bem pouco tempo atrás era o que sobrava para essa população. Então, a população trans é uma das que mais me preocupa. Por exemplo, você falou de questões, né, de homens com vagina, quer dizer, são pessoas que precisam, na saúde, por exemplo, uma consulta com um ginecologista.
né? Uhum. E aí, como é que é chegar no consultório e o próprio ginecologista, não digo nem de quem está fora, da atendente, de quem, né, dos outros pacientes, o próprio médico muitas vezes tem esse preconceito, né? E não vai saber lidar com essa questão, e essa diferença. Então, isso é muito importante. E aí, diante disso, né, eu queria te perguntar o seguinte, né? A parada veio para levantar essas questões. Assim, todo ano tem um tema, né? E todas essas questões, acho que, se eu não me engano, questão de saúde já foi discutida, questões de direitos, né? Já foram discutidos, enfim. E esse ano o tema foi envelhecimento, né? Então, eu queria que você falasse por que essa escolha, né? Por que escolheram o envelhecimento? O que que você acha disso? Eu acho que é, prim- o que me vem à cabeça, conhecendo até as pessoas que integram, a parte das pessoas que integram a diretoria da Associação da Parada, é porque elas já estão se identificando como pessoas que estão velhas, né? Eu não estou falando nem velho e velha no sentido pejorativo. Nós sabemos bem, né, que estamos colocando esse velho e velha até como uma identidade potente para a gente ressignificar o que que é esse envelhecimento. Então, eu penso que essas pessoas, elas chegaram na velhice e agora elas querem trazer para a população mais jovem um pouco dessa história também, né? Tanto que o tema da parada falava justamente sobre essa questão da história, das memórias, mas também pensando num futuro, para que as novas gerações elas saibam que o pouco de direitos que a gente usufrui hoje e até da segurança que nós temos em ocupar os espaços, em manifestar nossos sentimentos, sem medos, né, e sem culpa, sem medo de sofrer uma violência, apesar que ainda acontece muita violência, mas hoje nós estamos respaldados diante da lei, né, diante da garantia de que é crime a pessoa ser homofóbica. Então, que isso tudo foi conseguido por muita luta. Não veio do nada. Então, muitas pessoas precisaram morrer para que esses projetos, né, e tivesse um corpo pensando nessa proteção do direito, por exemplo, ao casamento homoafetivo, né, que é tão importante pelos olhos enquanto casamento instituição, né? Então a gente nós estudamos, né? Quem tem essa oportunidade de não sofrer ou resistir a essa violência que tem no ambiente escolar, como você bem colocou, Carlos, nós nos formamos, nós vamos para o mercado de trabalho, produzimos, vamos conquistar um patrimônio. Só que quando nós morremos, deixamos esse patrimônio para quem? Para a família homofóbica, né? Então, temos que ter esse direito, essa garantia, que as pessoas com qual nós constituímos família, seja uma família afetiva, seja uma família homoafetiva, né, romântica, a gente precisa garantir que a da parada, quando trata sobre a questão do envelhecimento, na minha perspectiva, é pensar nessa relação intergeracional. Eu acho que também a comunidade LGBT tem trabalhado muito algumas questões, a gente fala muito sobre essa diferença é, da existência, da experiência sexual, ou aspectos que formam essa nossa identidade, como raça, cor, como o nosso lugar onde a gente vive, da onde a gente veio, classe social. Então, pensando nessa diversidade, eu acredito que a ideia da geração, né, e como você lutar contra o idadismo dentro de uma comunidade que é idadista é fundamental. Então, é muito bonito a gente ver o protagonismo de pessoas idosas LGBT dentro da nossa comunidade. Até porque eu penso que é nesse momento que nós estamos vendo a possibilidade de chegarmos na velhice.
porque são os ativistas que chegaram hoje na velhice. E estão nos mostrando que é possível você viver essa velhice de uma forma saudável, né, e digna. Sim, excelente a sua explanação, Diego, excelente, porque isso faz muita diferença na vida de cada um dessas pessoas, de cada uma dessas pessoas. E eu até para você continuar um pouquinho sobre isso, porque a escolha deste ano na parada foi exatamente discutir o envelhecimento LGBT+, eu queria que você fizesse um pequeno resumo para quem nos ouve. Qual que é a situação hoje dessas pessoas idosas LGBT+, no Brasil, né? Então já dá para fazer um panorama hoje, até por conta dessa questão que você fala, a questão do medo antigo, que era todo mundo ficava escondido, e agora não, e a parada mostra isso para todos, né? Então, qual que é a situação das pessoas LGBT+ idosas no Brasil hoje? Bom, minha experiência enquanto pesquisador é, retrata um cenário de invisibilidade e silenciamento. Então, é difícil a gente acessar pessoas idosas LGBT+, para responder uma pesquisa. Nós não sabemos a quantidade de pessoas LGBT+, que existem no Brasil. O que dirá de pessoas idosas LGBT+. E isso é por um despreparo também, até do IBGE, do censo, né? Então, eu lembro quando eu respondi aqui as perguntas do censo alguns anos atrás, aconteceu na portaria do meu prédio, com várias pessoas passando e com perguntas, qual sua orientação sexual? Não lembro se perguntou orientação sexual, mas se eu era casado e qual que era o nome da minha esposa. Eu falei, não, eu sou casado com um homem e esse é o nome. Será que todas as pessoas se sentem à vontade de se colocar dessa forma? Né? No meio, no momento que você está exposto, né? Na portaria de um prédio, com porteiro junto, com pessoas transitando. A gente sabe dessa violência. Então é difícil a gente acessar as pessoas jovens, o que dirá as pessoas idosas, que ainda estão invisibilizadas diante dos serviços. Então, os próprios serviços que existem para pessoas idosas não estão paradas para acolher essas pessoas. Justamente até nesse processo do cadastro, quando você já pergunta com quem o senhor Manuel é casado, qual o nome da esposa. E que dificilmente vão perguntar qual que é o nome do seu amor, ou qual que é a sua orientação sexual. A gente vai presumindo e vai seguindo. Então, isso reforça essa invisibilidade. Então, ter espaços hoje específicos, como é o caso da Eternamente Soul, nos dá uma certa esperança de que essas pessoas elas conseguem se mostrar num lugar seguro e confortável, que ela sabe que ali não vai sofrer violência. E que é importantíssimo até para a gente saber que essas pessoas existem, né? E que essas pessoas possivelmente conhecem outras pessoas. E com isso a gente consegue alcançar esse público. A questão da parada, trazer esse tema, é fundamental para isso, para que as pessoas idosas, os ativistas que chegaram hoje na velhice e que colocam e que falam sobre a sua orientação sexual e identidade de gênero de uma forma pública, né, publicamente, se sentindo confortável, possam servir de referência e de experiência para as pessoas mais jovens e para as outras pessoas idosas que ainda não se sentem confortáveis. Então, nesses espaços, a gente percebe que existem manifestações onde as pessoas elas param e pensam: estamos em um outro momento. Então, talvez agora eu possa assumir publicamente quem eu sou. Né? Então, eu percebi muito isso na parada também. Então, muitas pessoas idosas, muitas pessoas 40 a mais. E o que é mais interessante nesse processo, e para quem foi em algumas paradas, né, que foi o meu caso, ver que nós envelhecemos também. Então, quando eu comecei na parada, eu era um jovem, adolescente, hoje eu estou com 40 anos. E milhares de pessoas que estavam lá têm a mesma faixa etária que eu.
Então, isso é importante, a gente poder ver num trio uma pessoa idosa com 60, 70 anos de idade, 80 anos de idade, e que é LGBT+. Isso acende uma luz de esperança para o nosso caminho, que nós não nascemos, na verdade, para sofrer e simplesmente ter a nossa existência anulada ou aniquilada. Nosso destino não tem que ser a morte, tem que ser a vida. Diego, É é importante isso. fantástico. O Fala. Carlos, só uma coisinha que eu queria até pedir para o Diego complementar. Eu fico pensando, por exemplo, naquelas pessoas velhas, idosas, né, homens e mulheres LGBT+, e que vão, por exemplo, precisar de uma instituição de longa permanência para idosos. Como é que deve ser isso? Existe ILPI e que aceite pessoas com essa orientação? Olha, no Brasil, todas vão dizer que aceitam, né? Agora, Desde que como que seja elas discreto, né? aceitam? Desde que a pessoa. Olha, se você for discreto, pode. Exatamente, Carlos. E às vezes, e aí eu fico pensando como que as pessoas que não são LGBT+, estão interessadas em compreender o que que é essa diversidade sexual e de gênero, porque às vezes elas querem entender pela perspectiva de uma pessoa heterossexual e cisgênera. E que ela acha, porque a idosa lésbica, o idoso gay ou a pessoa trans idosa que está lá na instituição, estar lá quer dizer que ela está acolhida? Não necessariamente. Né? Então, eu já escutei isso de profissionais, de que assim, tem um homem idoso gay que compartilha o quarto com um idoso hétero e eles se dão muito bem. Tá, mas como que você fez essa interação? Como foi construída essa amizade? Ah, um finge que não é gay, o outro finge que não sabe. Então, assim, isso é confortável para quem? Né? Para o gestor, para o profissional, que na Uhum. verdade não tá contribuindo para uma transformação, para uma ressignificação. Então, nós sabemos que esse processo de exclusão, ele é muito presente. Né? E na minha pesquisa já tem dados preliminares, né, que eu estou trabalhando, aprofundando, e que a gente vê essa carência dessa informação. As pessoas elas não sabem o que que é sexualidade, não entendem o que que é gênero. Tudo que foge daquele padrão hétero, cis, normativo, gera estranhamento. Se gera estranhamento, eu não sei lidar. Se eu não sei lidar, muitas vezes nas demandas do dia a dia é mais prático eu jogar para debaixo do tapete ou simplesmente dizer não do que trabalhar nisso. Então, o Diego, essa questão, o Sérgio até levantou a questão da LPI, me lembrou, um tempo atrás eu estava dando uma palestra num congresso, e aí surgiu o tema, né? E aí uma pessoa que estava assistindo, né, a palestra, ela levantou uma questão importante. Ela é do interior de São Paulo, de uma cidade pequena no interior de São Paulo, e ela trouxe a seguinte questão, de que ela trabalha num centro de convivência, né, de idosos, e chegou uma idosa travesti, né, no centro de convivência. E aí todos acolheram muito bem, ela foi muito bem acolhida, e veio, trabalharam, toda a coisa, né, dela ser aceita e tal. Só que aí na hora de ela ir no banheiro, queriam que ela fosse no banheiro masculino, entendeu? E aí ela se recusou, né, a ir ao banheiro masculino, porque na identidade dela ela é mulher, ela fisicamente ela é uma mulher, né? E aí, bom, esse tema tem se discutido bastante, né? E aí, só para fechar, assim, que assim, a solução que o centro de convivência, o gestor, teve foi o seguinte: então ela vai ao banheiro feminino sempre acompanhada de uma funcionária do centro de convivência. Quer dizer, né? Quem quer ir ao banheiro, para ir ao banheiro tem que ser acompanhado por alguém. Então, isso mostra o tamanho do buraco que a gente tem para tapar, né? Porque é muita essa discussão, não sei se recentemente na mídia, não eram pessoas, nem pessoas idosas, fugiu um pouco do tema porque não eram idosos, mas assim, bem recente agora a gente viu em Recife acontecer um caso bastante
complicado e violento que uma personal trainer, né, uma professora de academia, que é uma mulher cis, né, ou seja, para quem ainda não entendeu, tem uma mulher que nasceu biologicamente mulher, né, e ela, por ser uma pessoa mais forte e ter um corpo mais forte, por trabalhar muito essa questão de musculação, enfim, um casal hétero, né, um homem e uma mulher, proibiram essa moça, que é professora da academia, de entrar no banheiro, disseram que o banheiro inclusivo era lá embaixo. Né? Quer dizer, como que banheiro inclusivo é esse, né? Quer dizer, por que que ela não... E assim, então a gente vê que a homofobia, ela chega não só nas pessoas LGBT, ela chega também nas pessoas cis, né? A gente teve um caso aí no interior de São Paulo, também já há algum tempo atrás, de um pai abraçado com o filho foi agredido porque estava abraçado com o filho. Então, assim, a gente está discutindo, como você falou lá no início, uma questão que é para todos, né? Não é só para a população LGBT. O tema começa aí, a questão começa, o gancho é esse, mas a gente vê que é uma coisa muito maior que pode chegar em todos, né? Então, diante disso, né, a gente falou aí, o Sérgio falou da e a LPI, agora eu trouxe a questão do sistema de convivência. Eu queria te perguntar o seguinte, Diego, que políticas públicas você vê como necessárias, né, de serem criadas e implantadas para essa população com essa característica LGBT+. Hoje nós temos um PL, projeto de lei, da deputada Duda Salabert, que foi protocolado há umas 2, 3 semanas atrás, nas vésperas da parada LGBT de São Paulo, que prevê a criação de uma lei nacional focada nas pessoas idosas LGBT+, que inclusive recebe o nome de Cici Kelly. Cici Kelly é uma mulher idosa travesti, uma mulher trans travesti, de BH, que infelizmente faleceu no ano passado, mas uma grande ativista, né? Ela foi uma mulher que morreu numa instituição de longa permanência e sempre lutou por essas questões relacionadas à moradia, moradia coletiva e cuidados de longa duração para pessoas idosas LGBT+, principalmente as pessoas trans, que é, como você bem colocou, Carlos, é a população que sofre muito mais essa discriminação. Não que as outras pessoas não sofram, mas a questão do gênero é visível, né? Porque é a forma que a pessoa performa, é a forma que a pessoa se expressa. Então é visível aos olhos, né? E esse projeto de lei, ele é muito interessante porque ele pensa numa política nacional. E uma política nacional que não vai pensar apenas em serviços específicos, e no caso de instituição de longa permanência, mas dar essa visibilidade dessa diversidade sexual e de gênero no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Pensar em serviços que dialoguem com essa diversidade sexual e de gênero. Para isso, a gente precisa capacitar profissionais para que eles entendam como trabalhar com essa diversidade dentro dos serviços, como não reproduzir esse preconceito, essa discriminação, que infelizmente surgem a partir de estereótipos, né? Então, de crenças, de estereótipos e mitos, né? Que a gente aprende desde a infância, e prevê a criação de centros de convivência, de centros-dia, de LPI mesmo, específicas para a população. Mas pensando em duas frentes, como eu falei. Então, a primeira é pensar nesses serviços específicos para a população idosa LGBT de hoje, que requer um atendimento para que elas sejam assistidas e acompanhadas num lugar seguro e que elas se sintam confortáveis. É, e também capacitar os serviços que já existem para todas as pessoas, para que futuramente a gente não precise dos serviços específicos, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, fazer é se unir enquanto comunidade. Eu penso que comunidade LGBT, a geriatria, a gerontologia, porque nós, enquanto profissionais de saúde, reproduzimos muito preconceito e muita discriminação sem a gente perceber, por conta da nossa prática, né, que muitas vezes é automatizada. Fala-se tanto de humanização, mas os protocolos são pouco humanizados.
Como que a gente consegue, então, voltar um pouco nisso, né? Começar a pensar que alguns protocolos não dá para serem pensados apenas por pessoas que não são LGBT. Temos que ter essa diversidade nessa discussão do protocolo. Então, será que em algum momento ele fere a identidade de gênero, orientação sexual de alguém? Né? Então, recentemente, até numa reunião em Brasília, eu estava discutindo sobre essa questão da saúde do homem, da política de saúde do homem. Então, assim, por mais efetiva que seja, importante que seja, para incentivar que os homens estejam inseridos, principalmente em serviços para prevenção de doenças cardiovasculares, enfim, e para exames de prevenção do câncer de próstata, mas com isso esquece de pessoas que vivem com pênis, no caso das travestis, das mulheres trans. Então, quando você fala de política de saúde do homem, automaticamente você já anula um grupo de pessoas que precisam daquela atenção, porque biologicamente elas têm o mesmo corpo, as mesmas demandas, mas que elas não se identificam como homem e que possivelmente vão chegar lá e os profissionais não vão saber como lidar. Ou pior, elas ainda vão passar até por um constrangimento ao acessar o serviço antes mesmo da consulta. Você tem toda a razão, Diego. Isto existe, acontece, eu já fui, é, já vi isto na prática. Espero que isto, ao longo do tempo, vá diminuindo. Mas é uma dificuldade mesmo, você tem toda a razão. E a gente agora discutindo a velhice, que foi o tema da parada, a gente sabe, então, que há uma diversidade na velhice. E essa diversidade também se dá na questão de sexo e gênero. E, portanto, a velhice tem, e as políticas públicas têm de contemplar toda essa diversidade da velhice. Então, eu queria te perguntar, perguntar não, eu queria que você falasse da importância que é que esse tema da diversidade, da orientação sexual, da diversidade sexual, etc., a importância que esse tema tem para ele ser incluído no Estatuto da Pessoa Idosa. Como nós vamos fazer isso? Porque isso, para mim, é importante. Então, eu não quero perguntar se é importante. Eu já estou dizendo que é importante. Mas como que a gente vai fazer com que esse tema seja incluído no Estatuto da Pessoa Idosa? Precisamos mobilizar as pessoas idosas LGBT+, para essa construção. Não tem como a gente pensar em inclusão, em atualização de um documento tão importante, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, sem a gente entender como que essas pessoas elas se sentem enquanto cidadãos e cidadãs, né? Quanto elas sentem acolhidas ou quais são as dificuldades que elas têm de acesso a um serviço de saúde, a um serviço de assistência social, né? Se elas conseguem um atendimento nos serviços que têm disponível de uma forma acessível como todas as pessoas. E a gente sabe que não. Só que para entender essas demandas e pensar nessa atualização, tem que ser numa construção coletiva, não dá para vir da presunção. No meu caso, enquanto especialista, pesquisador sobre o assunto, eu posso ter esse olhar técnico, mas eu não sou uma pessoa idosa. E a minha geração, ela já vem de uma cultura muito diferente. Isso também é bonito de se ver dentro da parada LGBT quando une essas gerações diferentes, Sérgio. Então você vê uma geração que é a mais velha, que sofreu muito preconceito, muita discriminação, apanhou muito. E alguns tiveram até que se exilar, por exemplo, na época da ditadura militar. Falam dessa violência que essas pessoas sofreram. Sobreviveram à epidemia do HIV/AIDS na década de 80, 90, né? Eu já nasci aí. Então eu já não trago essa marca da violência, desse silenciamento. Eu trago uma outra marca na minha identidade enquanto pessoa,
que é o medo das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente do HIV, porque eu via pessoas morrendo de HIV. E o pior, eu via que as pessoas morriam, na verdade, não morriam do HIV, morriam da AIDS, né? Que é a complicação, a evolução do HIV. E as pessoas que morriam de AIDS naquela época, elas ainda eram humilhadas, porque elas tinham ali invisibilizadas ou anulada qualquer relação que ela tivesse romântica ou sexual com outras pessoas. A família se apossava daquele corpo, fazia o ritual de fúnebre, né? E as pessoas que de fato que essa pessoa convivia não podia nem chegar perto. E fora que ainda era colocada num lugar de sujeira, num lugar de promiscuidade por ela ter uma doença, né? Naquela época da AIDS. Então eu cresci nisso. Os mais jovens, na verdade, não vivenciaram isso, né? Vivenciaram uma outra etapa, onde eles conseguem já falar na escola que são gays, são bissexuais, tem gênero não binário, né? Antigamente, se eu falasse isso na escola, eu apanhava, né? Então, eu vejo que essa união entre gerações é o que também vai fazer com que a gente se fortaleça enquanto direito. Então, eu acho importante a gente discutir Estatuto da Pessoa Idosa, mas precisamos também pensar em políticas que possam envolver essa diversidade sexual e de gênero de uma forma transversal, sabe? Porque me parece que a geração mais nova, muitas vezes, não tem essa consciência de todo o processo de luta e de vivências que a gente vai carregando, de medos que a gente vai carregando, porque encontrou um solo ali mais propício para fertilizar. Não quer dizer que está fértil, porque eu acho que ainda existe muita violência, mas está mais propício, né? Essa questão, você trouxe uma questão interessante, importante, muito parecida com a minha história, porque eu comecei a trabalhar com idosos, eu também tinha 30 e poucos anos, né? Então, e aí eu sempre ouvia isso dos idosos, né? Ah, você tem um discurso e tal, mas você não é idoso, né? Então, é assim, a gente, né? Mas a gente sabe, a gente convive com isso, né? Então, a gente sabe que a gente vai envelhecer um dia, nós que trabalhamos nessa área, a gente acha que lida melhor com essa questão do envelhecimento do que a pessoa que não vive esse lugar, né? Então, hoje eu sou uma pessoa idosa, tenho 65 anos, então, assim, você olha, né, e você vê que assim todo esse tempo que passou e assim e saber que você vai envelhecer. O jovem parece que tem muito essa coisa que assim, olha, o idoso fica para lá. Então assim, por exemplo, eu sou chamado de boomer, né? Ah, é o boomer, né? Quer dizer, que é aquele que não da geração baby boomer que é o careta, que é aquele que está fora. Então assim a exclusão ela vai se dando, esse idadismo ele é muito forte. E na questão LGBT mais ainda, né? Que como a gente falou lá no começo, seria o duplo preconceito, né? Então, quando o Sérgio fala da questão da LPI, assim, lembrando aqui para quem nos assiste, LPI são as instituições de longa permanência para idosos, antigos que a gente chamava de asilo, né? As residências para pessoas idosas. Aí eu trouxe a questão do centro de convivência, você trouxe a questão da inclusão na saúde também. Então, assim, todas essas questões, elas são muito importantes e devem ser trazidas de uma forma que a população entenda que precisa mudar, essas pessoas precisam ser integradas, né? Então, acho, assim, eu queria, para a gente terminar, primeiro agradecer mais uma vez a sua presença e queria dar os parabéns ao pessoal todo que é organizador da parada LGBT de São Paulo pela escolha do tema, que eu acho que foi um tema muito feliz. Sempre são temas muito interessantes, mas hoje para nós que somos idosos, não você, né? Mas nós aqui do canal somos idosos, né? E,
e trabalhamos essa questão da diversidade, enfim, somos idosos e trabalhamos com envelhecimento. Então, assim, foi um tema bastante feliz esse ano, né? Trazer essa questão que fica tão esquecida, né? Então, eu queria dar os parabéns ao pessoal todo da parada, né? Que é a organização da parada. E queria te dar aí uns minutos aí para você se despedir de todos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Queria te dar uns minutos para você fazer uma fala final sua. Bom, Carlos, antes de agradecer, né, eu quero só refletir sobre uma frase que me perguntaram lá no início, quando eu comecei a estudar velhices LGBT e comecei a provocar esse tema, né? Então a gente fez o primeiro seminário Velhices LGBT em 2017. Foi aí que foi a fundação da Eternamente Sou, que é a associação que eu ajudei a fundar, voltada para as velhices LGBT, um centro de convivência, mas que atua como referência no Brasil sobre esse assunto. E aí as pessoas perguntavam, mas por que falar de velhices LGBT? E aí eu devolvi essa pergunta, por que não falar? Né? E aí as pessoas falavam, porque é colocar rótulo. Eu falei, mas nós temos vários rótulos, não é só LGBT, gera estranhamento, não gera? Gera. Então que bom, é para gerar esse estranhamento. Então quando a gente nomeia uma realidade, a gente justamente nomeia para que ela não siga invisível. Porque é conveniente para nós achar que todos nós somos iguais e demandamos das mesmas necessidades, enquanto que, na verdade, existem muitas pessoas, muitos grupos que são minorizados, silenciados, invisibilizados com práticas que, na verdade, não os representam, mas que eles seguem silenciados por medo do não atendimento, no momento que eles mais precisam de uma atenção e cuidado, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer reencontrá-los. Parabéns pelo canal. Sou fã de vocês. Vocês me inspiram bastante e contem comigo em outras oportunidades. Também agradeço a participação de todas as pessoas que escutaram até aqui. Sérgio, quer falar alguma coisa antes da Não, gente eu queria terminar? agradecer muito ao Diego pelas falas esclarecedoras e de mostrar que o envelhecimento da população LGBT existe, como a parada mesma tentou lançar aí luz e mostrar para a sociedade. E quero dizer, Diego, que é importantíssimo que os serviços públicos e não públicos saibam lidar de forma adequada, sem preconceito, sem discriminação, com os velhos e velhas LGBT+. Muito obrigado, Diego. Muito Então, obrigado. então, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo. Aí, Diego, você trouxe uma questão interessante, que quando você fala dessa, assim, do aparecer, do poder aparecer, poder dizer, né? Enfim, e eu falei um pouco, até numa hora eu fiz uma intervenção, dizendo assim, se você for discreto, né? Tudo bem, aí você pode, né? Então, assim, eu confesso aqui um vício meu, né? Que assim, em rede social, que eu tenho mania de ficar lendo comentários, né? E aí não só leio os comentários, eu entro em discussões com pessoas que eu nunca vi na vida e que provavelmente nunca vou ver, né? Que eu não conheço, enfim. Mas aí, só lembrando que ontem eu passei por uma situação dessa porque eu vi uma matéria sobre um casal de homens, né? Que estão completando, aí são dois repórteres, se não me engano, da Rede Globo, alguma coisa assim, que são casados, e saiu uma foto deles comemorando lá, não sei quantos anos de casamento, né? E aí eu vou ler os comentários, né? E aí, num dos comentários, um homem diz assim: mas precisa essa exposição toda? Pode ser o que quiser, mas tem que se expor desse jeito? E aí eu entrei na provocação, né? Eu entrei na provocação e falei assim: olha, a gente tem na televisão brasileira um casal que eu acho que é o casal mais famoso que a gente tem na televisão brasileira, que é Glória Menezes e Tarcísio Meira, né? Peguei lá atrás, né? Que desde os anos 60, quando a televisão chegou no Brasil, né? Então a gente tem um casal aí que é um casal mais famoso na televisão, que é Tarcísio Meira e Glória Menezes.
eles saíram em inúmeras capas de revista, né, mostrando sua família, mostrando sua casa, se abraçando, se beijando. Alguma vez isso te incomodou? Aí ele respondeu para mim assim: eu só dei a minha opinião. Eu falei: não, eu estou fazendo uma pergunta muito simples para você. Perguntando assim, alguma vez isso te incomodou? A resposta é sim ou não, né? Porque se a resposta for não, então seu comentário foi simplesmente homofóbico. Você não, né? Você não vem com esse discurso, ah, é opinião, né? Porque essa opinião não me interessa, né? Então, só isso para fechar, né, aqui a nossa discussão. E aí, mais uma vez, agradecer a todos, dar os parabéns ao pessoal da Parada, agradecer a vocês, dar os parabéns também pela tua pesquisa. Em breve a gente te convida de novo para vir aqui falar sobre os resultados dela, né? Então, sucesso aí no teu trabalho e agradecer então a todos. Muito obrigado. Quem não nos acompanha aqui, não se inscreveu no canal, se inscreve e dá lá a sua curtida, que isso ajuda bastante a gente. Então, obrigado, até a próxima. Até mais. Obrigado, Diego. Tchau, obrigado, muito obrigado, gente.